No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 34, dando sequência à série de exposições no Evangelho de João. Nós iremos hoje pregar a segunda parte do sermão sobre testemunhando de Jesus. No domingo passado, nós falamos sobre testemunhando de Jesus a primeira parte, e agora vamos falar testemunhando de Cristo a segunda parte. Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 29 ao 34. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu lhes disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nesse momento nós mais uma vez pedimos que o teu Espírito Santo possa testificar, testemunhar, nos ensinar a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem te oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, um dos grandes problemas do movimento evangélico moderno é que, ironicamente, os ditos evangélicos não conhecem o Evangelho. E dentro da mesma ironia, cristãos não conhecem realmente a Cristo. Logo, seus testemunhos são enviesados, gerando as aberrações que nós vemos hoje. Inclusive nas ditas igrejas tradicionais, que têm colocado suas tradições, suas normas, seus conceitos, muitas vezes, acima da palavra de Deus. Infelizmente, para a tristeza de muitos, nem Cristo, nem seu Evangelho são anunciados. E o que gera isso? Por quê? Algumas respostas para isso. Ou porque essas pessoas não aprenderam, pois não foram ensinadas corretamente, ou porque as denominações religiosas, seus sistemas, são mais relevantes para si. Assim, muitos procuram levar as pessoas, entre aspas, para a sua igreja, ao invés de levar as pessoas a Jesus. Ou ainda, isso acontece porque a mensagem do Evangelho é confrontadora demais nos dias de hoje, para as pessoas de hoje. Então, isso é um problema grave que nós temos, daí a relevância de estarmos aprendendo sobre testemunhar de Cristo Jesus. Na semana passada nós vimos a primeira parte desse sermão, vimos o que João fez, quem era João, como ele testemunhou, e agora nós vamos ver o que João falou a respeito de Jesus e, aprendendo com João Batista, trazer as lições para as nossas vidas e sabermos o que nós devemos anunciar também a respeito de Jesus. O texto no versículo 29 vai dizer que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele. Provavelmente o dia seguinte, a resposta que João Batista havia dado aos sacerdotes e aos levitas que haviam enviado seus mensageiros para saber quem era ele. O que fundamentalmente precisamos saber de Cristo para dar um verdadeiro testemunho, nós temos aqui nesta passagem.
Continuamos aprendendo essas lições dadas por João. E aí a primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 29, é que Jesus é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Para entendermos essa expressão, Cordeiro de Deus, nós precisamos retroceder para o Antigo Testamento. A visão do Cordeiro no Antigo Testamento. Nós temos no Antigo Testamento a imagem do Cordeiro Pascal. Os irmãos sabem, por ocasião da Páscoa, da saída do povo de Israel do Egito em direção à Terra Prometida, na 10ª praga, Moisés pediu para que os homens, para que as famílias de Israel pudessem imolar o cordeiro e com o sangue do cordeiro passar nos umbrais das suas casas, porque naquela noite passaria o anjo da morte, matando todos os primogênitos de todas as famílias, até dos animais. Todos aqueles, diz o texto, que romperam a madre de sua mãe, seriam mortos naquela noite pelo anjo da morte. E apenas aqueles que estivessem protegidos, onde suas casas estivessem com seus umbrais marcados com o sangue do cordeiro, estes seriam libertos, seriam livres da morte. Por conseguinte, eles foram libertos da morte e ao mesmo tempo da escravidão no Egito. A partir dali o povo sai em direção à terra prometida. Nós temos esta mesma referência no Antigo Testamento, na lei mosaica, quando Deus manda para sacrifício de perdão e expiação dos pecados, as pessoas imolarem os cordeiros como expiação, derramarem o sangue dos cordeiros para que os seus pecados pudessem ser perdoados. Mas não apenas isso. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai nos mostrar sobre o servo sofredor e vai dizer que ali o Messias estava sendo profetizado como um cordeiro mudo levado para o matadouro, referindo-se claramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, meus amados irmãos, esse foi o objetivo de Jesus: ser imolado, derramar o seu sangue, o objetivo traçado desde a eternidade. Acompanhe a leitura de Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Está projetado aqui, os irmãos podem acompanhar. Aqueles cujos nomes foram escritos, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 5, versículos de 5 a 6. O apóstolo João diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E é exatamente isso que João Batista, quando vê a Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira coisa que nós aprendemos sobre Jesus ser o Cordeiro é que ele foi dado pelo próprio Deus. Parteado, versículo 29. Viu João a Jesus que vinha para ele. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma lição muito importante. Jesus se dirigiu a João. Jesus vinha até João. Nós aprendemos, meus amados irmãos, que não é pelos nossos méritos que Deus nos alcança. Deus busca o pecador. Deus vai até o pecador. Diferente das demais religiões do mundo, onde as pessoas buscam os seus deuses ou as suas divindades, no Evangelho, no verdadeiro Deus, na verdadeira salvação, Deus Todo-Poderoso busca os seus servos, busca os pecadores, vai em direção a eles e os alcança. E o próprio Deus foi quem deu esse cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é dado por Deus. Ou seja, deu Jesus para morrer por nós. Essa era a função do Cordeiro. Os
Se os irmãos acompanharem o texto de Números no Antigo Testamento, a ordem era que as pessoas pegassem um cordeiro de 1 ano sem defeito. Ou seja, Deus envia o seu próprio Filho agora na perfeição divina para morrer, para ser morto. Porque esse era o objetivo do cordeiro, ser morto. E aí nos vem o segundo aspecto. Por que então Jesus morreu? E a resposta a essa pergunta nos traz uma implicação muito séria. Primeiramente, quando nós entendemos por que Jesus morreu, nós temos que olhar para nós e para o pecado. Porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E é aqui a grande questão. Os pecados. As pessoas hoje vivem sem ter essa consciência de serem pecadoras. As pessoas estão por aí sem entenderem a gravidade da vida delas sem Jesus. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, concluindo o raciocínio que começou a desenvolver desde o capítulo 1, ele vai mostrar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele mostra que o ser humano, o homem natural, no seu estado natural, sem Jesus, está num estado deplorável. Mas o grande problema é esse. As pessoas não têm ideia, não têm consciência, não têm consciência do seu pecado, do estado de pecado que elas encontram. E por isso estão indo para o inferno. E por isso estão morrendo. As pessoas acham, antigamente ainda, achavam que, eu não matei, eu não roubei, eu não sou prostituta nem prostituto, então não tenho pecado nenhum. Eu digo antigamente porque hoje, até mesmo esse tipo de crime, como roubar, como matar, infelizmente em nossos dias, está banalizado. Você pode matar um ser humano hoje. E se tiver recursos e dinheiro, jamais será preso. Mas se você matar um animal, e a imprensa souber disso, você está condenado para o resto da sua vida. Essa é a realidade que a gente vive. A distorção por causa do pecado. Eu lembro que certa vez, tentando pregar o evangelho para uma pessoa, e falei para ele exatamente isso. Que todos são pecadores, inclusive ele. Ele virou para mim e disse: eu não sou pecador, não. Eu não sou essa pessoa que você está falando, não. E isso é mais comum do que a gente imagina. As pessoas não têm consciência do pecado. Se não têm consciência do pecado, não têm consciência do quanto estão afrontando e quanto estão debaixo da ira de Deus. E se não têm consciência do quanto estão debaixo da ira de Deus, não podem chegar a Deus se arrependendo e pedindo perdão. Não podem chegar diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para serem perdoados. As pessoas vivem esta vida falando de Deus sem conhecer a Deus. Outros se confiam em religiões, quando se fala em Deus, associam logo as suas religiões, mas não têm consciência de que estão debaixo da ira de Deus. Esse pecado, além de nos afastar de Deus, além de ser um motivo de nossa condenação, ele cega as pessoas, fazem com que as pessoas não parem para pensar no seu estado deplorável de pecadores diante de Deus. As pessoas ficam no estado de entorpecimento, procurando abafar o clamor das suas almas das mais diversas formas possíveis. Isso nos leva à segunda resposta. O Cordeiro de Deus morreu para nos salvar da ira de Deus. Felizmente, essa visão humanista e distorcida que os homens têm a respeito de Deus, acha que o ser humano é bom, acha que o ser humano é algo, é alguém que pode todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Isso é o que a palavra de Deus nos diz. O que Deus está pensando a respeito dos homens. Os homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens que não buscam a Deus. Os homens que não reconhecem que são pecadores. O ser humano é tão cheio de si que até mesmo as tragédias naturais, as tempestades, as chuvas, as mudanças que existem no clima, o homem quer atribuir a si mesmo. Nós somos os responsáveis por isso, dizem. Nós estamos destruindo todo o nosso ecossistema e nós é que estamos levando as calamidades. Sempre o homem querendo destaque. Sempre o homem querendo dar explicação para tudo, menos para a verdade, que é que eles são pecadores e que carecem de Deus. Em segundo lugar, irmãos, tudo isso nos leva ao segundo ponto que nós queremos discutir esta noite com vocês. É que Jesus, além de ser o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode purificar os pecados. Não adianta querer se livrar da ira de Deus sem Jesus. E aí, como eu falei anteriormente, os homens querem alcançar a salvação até mesmo por si mesmos. E muitos acham que por realizarem as suas boas obras, essas pessoas terão remissão e redenção diante de Deus. Se eu for bonzinho, se eu fizer boas obras, se eu frequentar uma igreja, se eu seguir as regras da minha igreja, se eu fizer como todas as regras que estão postas, aí eu vou para o céu. Caso contrário, eu vou para o inferno. E para piorar a situação, os grandes artistas, as grandes pessoas, nem mesmo os grandes de destaque, mas também os anônimos, quando morrem, sempre são bonzinhos. Vocês já viram isso, né? Nossa, fulano era tão bom. E aí tem as homenagens e tem as maravilhas. Porque, mais uma vez, o homem está tentando se livrar da ira, se livrar dos seus pecados por si mesmo, pelas suas obras. Não adianta. Nós lemos no texto de confissão, e em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que não há, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O autor aos Hebreus vai dizer, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Portanto, o texto bíblico é claro. Para haver redenção, remissão dos seus pecados, é necessário que sangue seja derramado. Só que tem um detalhe. O sangue de bodes, de cordeiros, de animais, não purificam mais. Não estamos mais no período da lei. Agora, o único sangue capaz de redimir, de perdoar os pecados, de purificarmos e nos justificarmos diante de Deus, é o sangue do Cordeiro de Deus. Somente este é que pode nos trazer a perdão dos pecados. E olha o que esse sangue faz. Olha o que o Cordeiro de Deus faz. Ele tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O texto aqui não está dizendo que, olha, o Cordeiro pode retirar o seu pecado. Pode dar um jeito de você não ser condenado. Não, a afirmação é categórica. Ele simplesmente tira. Remove, no original grego, ele remove o pecado. Agora, remove o pecado de quê? De todo mundo? É óbvio que não. Daqueles que creem. O texto está escrito de todo mundo, mas não no sentido da ideia de expiação universal. Senão, o próprio texto ele entraria em contradição com João no capítulo 1, a partir do versículo 11, quando nós lemos: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo mundo? Não. A saber, aos que creem em seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse Cordeiro tira o pecado de todos aqueles que creem nele, de qualquer parte do mundo, independente de nação, raça, tribo ou povo. Como nós lemos logo no início do nosso culto, em Apocalipse 5:9, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto com o teu sangue que compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Portanto, meus amados irmãos, somente Jesus é que pode purificar os nossos pecados. Terceiro lugar, irmãos, nós vimos o que falar a respeito de Jesus, o que testemunhar de Jesus. E ele é o Cordeiro que foi morto. E a causa que trouxe a morte dele, ele morreu no nosso lugar, nos substituindo. Nós vimos que somente ele é capaz de perdoar os pecados. Mas para testemunhar é necessário conhecer. Esse é o terceiro ponto desta noite. Devemos conhecer a Jesus. Não é possível dar testemunho verdadeiro se você não viu, não conheceu, não presenciou, não está familiarizado com os fatos, não sabe do que se trata. Como é que você pode chegar no tribunal e dar um testemunho se você não sabe nada disso? Portanto, para darmos testemunho de Jesus é necessário conhecermos a Jesus. E quem é Jesus? Vamos acompanhar os versículos 31 e versículo 33. Veja o que João Batista diz: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Versículo 33. Eu não o conhecia, aquele porém que me disse, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, Jesus Cristo era filho de João Batista. Primo de João Batista. Era primo de João Batista. Logo, João Batista conhecia Jesus. Nós vemos lá em Lucas que Maria, quando foi visitar a Isabel, o próprio João Batista, ainda no ventre de sua mãe, se removeu. Portanto, o que João quis dizer aqui, João Batista, não era que Jesus não sabia quem era Jesus, João Batista não conhecia Jesus. O que João Batista está dizendo aqui é que nesse momento foi revelado a ele que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que ele estava pregando, aquele que tem a primazia, aquele que existia antes dele, aquele que ele estava batizando com água, para depois vir o Jesus e batizar com o Espírito Santo. É isso que João está dizendo aqui. Não havia nada combinado, não havia nada acordado. Não era porque eram, humanamente falando, parentes, nada disso. João soube que Jesus era o Messias que ele estava pregando quando Deus falou com ele e disse: quando vires descer o meu Espírito pousando em forma de pomba, é este que é o enviado. E João é claro em dizer isso. Eu testifico porque eu sei que é ele. Eu estava falando dele. Eu estava anunciando dele. Ele veio até mim. Deus disse: é esse o Messias. E eu agora estou anunciando para vocês. É este aí. Podem segui-lo. Então precisamos saber quem é Jesus. Quem ele é. E a primeira resposta a essa pergunta é que Jesus é o próprio Deus, pela sua eternidade. Acompanhe no versículo 30. É este a favor de quem eu disse:
após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Segundo lugar, Jesus é aquele que tem a prioridade. Ainda no versículo 31. Ele tem a primazia. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Por isso o batismo. O batismo, a pregação, as prioridades, a sua vida deve ser Jesus Cristo. Tudo mais é secundário. João vai dizer no versículo 30 que ele tem a primazia. Nós precisamos, irmãos, conhecer Jesus para testemunhar dele mesmo. Mas como é que nós conhecemos Jesus? Ele morreu há 2000 anos. Nenhum de nós viu fisicamente a Jesus. Como é que a gente conhece a Jesus Cristo? E é o nosso terceiro e último, nosso quarto e último. Somente pelo Espírito Santo nós podemos testemunhar e conhecer a Jesus Cristo. Porque o próprio Espírito Santo nos revela a Jesus Cristo. Veja o versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Meus amados irmãos, o mecanismo de salvação é este. Deus nos escolhe na eternidade, nos leva pelo seu Espírito Santo a nos fazer crer em Cristo, nos leva pelo Espírito a Jesus. Jesus Cristo, que derrama o seu sangue, tira os nossos pecados, nos justifica diante de Deus, nos faz filhos de Deus. E esse é o processo de salvação. Não há outro. Deus, na sua eternidade, nos escolhe, pelo seu Espírito, toca em nosso coração, nos mostra Jesus, cremos em Jesus, conhecemos a Jesus e somos justificados diante do Pai. Veja se não é isso que está escrito no próprio Evangelho de João. João capítulo 6, versículo 37 a 40, está projetado. Todo aquele que o Pai me dá, prestem atenção, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Pai me dá, e ele vem a mim. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Agora, veja a ação do Espírito Santo. Ainda no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e 13. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, que não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. E agora na oração sacerdotal de Jesus, em João 17,6, o próprio Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Deus, pelo Espírito Santo, nos leva a Jesus. E nenhum de nós será perdido se estamos com Jesus. São palavras do próprio Cristo. Segundo, o Espírito Santo testifica de Cristo. Aponta, mostra, nos revela. Versículo 34 do Evangelho de João, capítulo 1. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus.
Esse episódio com João Batista, irmãos, harmoniza-se perfeitamente com o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Acompanhe. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem conhece a Jesus sabe que é filho de Deus. Só podemos conhecer a Jesus porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e testifica. Portanto, mais uma vez eu repito, a ação do Espírito Santo vai muito mais além do que manifestações emocionais. A ação do Espírito Santo começa no momento em que você crê em Cristo, porque é o Espírito que nos revela a verdade a respeito de Jesus. É o Espírito que nos convence do pecado. É o Espírito que nos convence da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que nos apresenta. E pelo Espírito Santo nós conhecemos a Jesus. E ao conhecer a Jesus, nós cremos no seu sacrifício. E crendo no seu sacrifício, não temos mais pecado que nos condene. Pelo contrário, foram apagados, foram perdoados, e agora nós temos paz com Deus. E assim podemos anunciar, testemunhar e dizer àqueles que andam nas trevas o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, deixando-nos apenas ser usado pelo Espírito de Deus para anunciar essas verdades. Concluindo, meus amados irmãos, assim como o cordeiro estava destinado à morte, Jesus cumpriu sua missão morrendo. Porém, ele ressuscitou, e dessa obra, sacrifício e ressurreição, consiste nossa redenção. E, consequentemente, irmãos, se alguns são salvos pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Cristo, muitos outros serão condenados porque desprezaram essa obra. Não há salvação para aqueles que continuam debaixo da ira de Deus, que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, porque simplesmente não reconheceram o quanto são pecadores e não permitiram que o sangue de Jesus os purificasse, porque não creram nele. Nós, ao contrário, que fomos alcançados por essa graça, temos o dever de testemunhar o que Cristo fez para aqueles que andam nas trevas, sem essa consciência de pecado. Meus amados irmãos, o Cordeiro que cremos, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, ele nos capacitará para testemunhar. Portanto, não diga que não tem conhecimento e não sabe falar. Procure conhecer a palavra de Deus. Procure ouvir a voz do Espírito de Deus nas Escrituras Sagradas. E fale daquilo que Jesus fez por você. Eu quero terminar com algumas aplicações, irmãos. A primeira delas é que, como falamos no início, não há verdadeira pregação do Evangelho sem a cruz de Cristo. É imprescindível mostrar o sacrifício do Cordeiro de Deus. Portanto, a verdadeira mensagem do Evangelho é aquela que aponta para a cruz do Calvário. Segundo, o sacrifício de Cristo foi substitutivo. Era para nós morrermos por causa dos nossos pecados. Mas o Cordeiro de Deus perfeito ocupou o nosso lugar. Por isso, irmãos, nós não temos mérito nenhum. Ninguém pode chegar diante de Deus se vangloriando de qualquer coisa que seja. A única postura nossa é nos humilharmos diante de Deus e agradecermos pelo que Ele fez por nós, sem merecermos. O nome disso é graça. Terceiro, como vimos no testemunho de João Batista, Jesus existia antes de nós. Jesus existia antes que o mundo fosse criado. Logo, Jesus existe antes de qualquer denominação. Portanto, ao falar aos pecadores,
Não fale de religiões, de igrejas, de denominações. Não queira, entre aspas, levar as pessoas para a sua igreja. Isso não é evangelho. Mostre Jesus para essas pessoas. Anuncie o evangelho para essas pessoas. Mostre que o Cordeiro de Deus tira o pecado delas. E que elas têm que crer em Jesus. Não faça como muitas seitas que saem fazendo aí proselitismo para encherem as suas igrejas ou as suas denominações. Não há esta briga, este conflito entre os servos de Deus. Eu lembro que há alguns anos, não lembro qual foi, um dos papas da igreja romana, que foram perguntar a ele: olha, está tendo um crescimento muito grande dos protestantes, dos evangélicos. O que a igreja romana está pensando em fazer para acalmar esse crescimento e retomar a quantidade de membros na igreja romana? E aquele alvoroço nos meus evangelhos, como quem diz assim: olha, está vendo? Eles querem recuperar, vamos, estamos numa guerra. Não é esse tipo de guerra que nós enfrentamos. Nós não estamos disputando para ver quem tem mais membro nas igrejas, não. Isso é coisa humana. Nós temos simplesmente que testemunhar a respeito de Jesus, pregar o evangelho. Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos, e nós é que somos os responsáveis por levar esta mensagem para os pecadores. Nós, pecadores, alcançados por essa graça e lavados pelo sangue do Cordeiro, anunciamos a outros pecadores esta salvação. Portanto, não devemos nos preocupar com números, com quantidades, nada disso. Tudo é secundário. A prioridade é simplesmente mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, a última aplicação é: não diga que não é qualificado para testemunhar. Deus não está procurando teólogos, profundos conhecedores bíblicos. Deus não está procurando sabedoria humana para que o seu evangelho seja pregado. Basta que você creia em Jesus, conheça o verdadeiro evangelho, conheça a palavra de Deus, que é Ele quem está transmitindo pelas Sagradas Escrituras, e seja usado pelo Espírito Santo para falar de Jesus Cristo, morto, ressurreto, que vive e reina para todos sempre. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não será os seus argumentos, por melhor que eles sejam, mas sim o Espírito Santo de Deus, que habita em você e que é capaz de te usar para transmitir esta mensagem para outros. Que Deus assim nos abençoe. Amém.